Segunda Reis, capítulo 7, eu vou ler apenas os 2 versículos de início, mas nós vamos estar passeando por todo este capítulo. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Se você me permite, eu vou fazer um trocadilho, né? E vou dizer isto. Escute a palavra do Senhor, porque assim está dizendo o Senhor. Eu não sei se amanhã, se daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 2 ou 3 meses, mas o Senhor vai acabar com essa pandemia. O Senhor vai trazer paz e segurança, mais uma vez, aos habitantes da terra. O Senhor vai cuidar do seu povo. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Mais uma vez, se você me permite fazer um trocadilho, alguém poderia estar dizendo agora ou pensando, Pastor Rômulo, mesmo que a vacina saísse amanhã, Deus não poderia nos proteger a todos em 1, 2 ou 3 meses. Mesmo que encontrássemos um tratamento terapêutico amanhã, que fosse totalmente seguro e eficaz, Deus não poderia nos trazer segurança na próxima semana, no próximo mês ou em 3 meses. E aí, eu teria que dizer assim para você, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Espero que você não se encaixe no meio daqueles que não acreditam, que não têm fé, e que estejam olhando apenas para a salvação que vem dos homens, mas que não está olhando para a salvação que vem de Deus. Eu quero que você saiba que eu estou olhando para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Por isso que eu disse que a mensagem de hoje será pesada. Mas, por favor, escute, reflita. É a palavra de Deus, eu te prometo. A palavra de Deus está nos mostrando nesta noite uma cidade sitiada pela fome. O rei Acabe havia reinado por pelo menos 22 anos sobre a terra de Israel. Foi um dos piores reis. Aliás, a Bíblia diz que ele foi o pior, mas ainda acho que Manassés conseguiu ser um pouquinho pior do que Acabe. A diferença é que Manassés, por incrível que pareça, acabou se convertendo. Acabe nunca se converteu, morreu perdido. Mas Acabe realmente foi um dos piores reis de Israel. Aí ele teve um filho chamado Acasias, reinou apenas por 2 anos, mas ele era tão mau, mas tão mau, que não teve condições de continuar no reinado. Então o filho caçula de Acabe assumiu o reino, seu nome era Jorão, e Jorão reinou por mais 12 anos. Antes disso, o pai de Acabe já havia reinado também por alguns anos, e ao todo foram 46 anos da dinastia da casa de Acabe, 46 anos debaixo da liderança de uma família impiedosa, pagã e muito cruel. Foi um reinado marcado pela mais profunda idolatria, feitiçaria, genocídio dos profetas de Deus, preciosismo do próprio rei, desobediência total à palavra de Deus, alianças espúrias e, principalmente, abuso de poder. Quer saber o que é abuso de poder? Estude a história do rei Acabe. Abuso de poder. Não foi à toa, então, que durante este reinado, Deus permitiu o aniquilamento inteiro da família do rei Acabe. Não sobrou ninguém para contar história. Mas antes disso, né? Antes de aniquilar completamente com essa descendência, a capital de Israel, que era Samaria,
foi sitiada pelo exército da Síria por muitos e muitos meses. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, o que causou fome, canibalismo, pessoas comendo pessoas e finalmente a morte entre os seus moradores. Veja só a que ponto as pessoas chegam quando não há mais nada o que comer dentro dos seus muros. Por isso que o nome da mensagem de hoje é uma cidade sitiada pela fome. Eu poderia dizer também uma cidade sitiada pela morte, mas a fome levou à morte. Geralmente Deus permite uma grande calamidade no mundo, ou até mesmo numa nação, após muito tempo de pecado e prevaricação. O copo de Deus tem que estar muito cheio para que ele permita prevaricação. Antes do dilúvio, por exemplo, o mundo estava cheio de violência e de prostituição de vários tipos. A imaginação do coração humano era má continuamente. Mateus 24:39 diz o quê? Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebeu antes do dilúvio como que realmente as pessoas estavam vivendo? Violência, prostituição de todos os tipos. Agora, como que era o nosso mundo até alguns dias atrás? Até um mês atrás. Como que era o nosso mundo? No mínimo, 56 milhões de criancinhas inocentes e puras estavam sendo esquartejadas, estavam sendo violentamente tiradas, arrancadas do ventre de suas mães. E este número é o número oficial, né? Nós não sabemos de tantos e tantos outros abortos que são praticados anualmente sem o conhecimento das autoridades. Mas oficialmente 56 milhões de abortos foram realizados só no ano de 2018. E agora o mundo chora, né? Infelizmente, nenhuma morte é boa, mas o mundo chora os quase 100 mil que já morreram por causa da Covid-19. Mas eu não vejo ninguém chorando por esses 56 milhões de inocentes que morrem anualmente neste mundo, com consentimento dos governos e das autoridades. A família tradicional, até um mês atrás, estava sendo ameaçada por uma nova norma, um novo normal de homossexualismo e de prostituição. Algumas igrejas, por incrível que pareça, também até um mês atrás estavam prontas para acomodar esta nova norma, porque as igrejas elas querem ser politicamente corretas e entorpecentes, nocivos, não só à saúde, né, de quem usa, mas para a saúde de quem não usa também, nocivos à segurança das pessoas, estavam sendo legalizados. E os meios de comunicação estavam governando, e ainda estão, né, o mundo, e não os nossos representantes eleitos. Tanto quanto eu saiba, eu nunca elegi, né, nenhuma emissora de televisão para me representar, mas eles se acham nesse direito. Os homens, dependendo cada vez mais do grande Estado socialista e comunista, e dependendo cada vez menos e menos do grande Deus. Então era assim, nosso mundo até um mês atrás. Precisamos chegar à seguinte conclusão: só Deus pode nos livrar do perigo. Amém? Só Deus. A nossa esperança não está na China, que vai sair muito fortalecida, viu, desta pandemia. Também nos colocou nesta situação. Também a nossa esperança não está na OMS. Eu acredito muito mais no Ministério da Saúde do Brasil do que na OMS, que mentiu para nós desde o início desta contaminação. Em janeiro eles disseram que não passava de ser humano para ser humano, nos disseram em fevereiro que não deveríamos usar máscara e que não havia contágio, que o contágio não era rápido. Como Deus
pode nos livrar deste momento terrível pelo qual o mundo está passando. Como Deus, porque hoje a minha esperança é Deus. Como que Ele pode nos livrar deste momento terrível pelo qual nós estamos passando? Eu vou lhe mostrar, através de sua palavra, através de pessoas humildes. Irmãos, a ajuda vai vir de quem você menos espera. A cura vai vir de quem você menos espera. E através de seu grande poder. Em primeiro lugar, a palavra de Deus tem a resposta. Ai, como tem! Como eu tenho encontrado a resposta e segurança na Bíblia nesses últimos dias. Então disse o profeta Eliseu: ouve a palavra do Senhor, meus amados. Assim diz o Senhor. Nós temos que buscar nesse momento entender, compreender, saber o que Deus está nos mostrando, o que Deus está tentando nos ensinar com esta pandemia. Apesar da incredulidade e apesar da maldade do rei de Israel, Deus ainda tinha uma palavra de conforto e de livramento para aquelas pessoas. Em 24 horas, a fome iria cessar, haveria alimentos em abundância. E os preços que estavam lá em cima iriam abaixar. Um problema que estava perdurando há quase um ano. Como poderia cessar em apenas 24 horas? Porque assim disse o Senhor. Veja o que Deus também está dizendo para nós a respeito da nossa pandemia, a respeito da nossa cidade sitiada neste momento. Chame de cidade, chame de casa, mas nós estamos sitiados e Deus tem um recado para o seu povo que está sitiado neste momento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode ser coincidência, mas se você for na página do Templo Batista Maranata no YouTube e você olhar todos os temas e ver a visualização em cada um dos temas, você vai ver que toda mensagem que eu prego, pastor Fabiano prega, pastor Everton prega, qualquer um de nós prega sobre oração, é a que tem menos visualização. Ninguém se importa com esse tema, oração. E, no entanto, a saída para esta pandemia é oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, apesar da importância, a oração tem sido desprezada, ainda mais em tempos de aflição como este. O problema é a nossa falta de fé. Pessoas estão colocando a fé no presidente da República, no ministro da Saúde, talvez na ONU, na OMS, talvez nos cientistas do CDI dos Estados Unidos. Estamos buscando respostas e explicações na internet, nos noticiários, nos boletins informativos que saem todos os dias, a todas as horas, na ciência, na política. Mas a resposta, irmãos, que você e eu precisamos para esta pandemia se encontra na palavra de Deus, se encontra na Bíblia. A palavra de Deus, meus amados irmãos, funciona apesar da nossa incredulidade. Alguns irão rejeitá-la, mas independente disso, ela sempre será cumprida. Veja, em primeiro lugar, ela será rejeitada. Como foi em Israel? Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Este senhor era o maioral do exército, alguém que trabalhava para proteger a família real, conter qualquer tipo de comoção por parte da população faminta e desesperada. Imagino que
devia se tratar de uma pessoa muito má, muito severa, que permitiu que o poder subisse a cabeça, né? Porque na hora do desespero, o poder sobe a cabeça e o homem se acha o dono da verdade. Por mais incrível que fosse, aquele homem deveria ter acreditado no homem de Deus. Pois Eliseu, ele tinha um currículo impecável de milagres e de maravilhas. Pelo menos pelo que ele já havia feito, Eliseu merecia crédito. E eu quero lhe dizer, nesta noite, este livro merece crédito. Essa palavra merece crédito. Ela já está conosco há 2000 anos, ela nunca falhou, ela nunca nos deixou na mão. Política nos deixa na mão, ciência nos deixa na mão, a palavra de Deus nunca nos deixou na mão. Ela merece credibilidade. Mas o maioral do exército não prestou nenhum tipo de respeito à palavra do homem de Deus. E assim também, por mais difícil que seja, precisamos, irmãos, colocar a palavra de Deus nesta noite, acima da ciência e acima da política, pois ela é perfeita e infalível, e a ciência e a política não. Como estamos rejeitando a palavra de Deus durante esses dias de pandemia? Olhando para fora, ao invés de olhar para dentro de nós. Nós estamos olhando para as pessoas, reparando a vida das pessoas, olhando para os políticos, para os médicos, cientistas, para a economia, e nós não estamos olhando para dentro de nós, estamos perdendo uma grande oportunidade de autorreflexão, de transformação, de melhoramento, duvidando do controle de Deus sobre esta e qualquer outra situação. Meus amados, Deus tem controle sobre o coronavírus. É invisível para você, mas não é invisível para Deus. Talvez Deus não tenha criado, né? Mas Deus com certeza o controla. E fazendo parte do problema, ao invés de fazer parte da solução. Você faz parte do problema ou da solução? Eu quero fazer parte da solução. O maioral duvidou da palavra de Deus, e este foi o seu maior erro durante aquela crise. O rei Jorão, eu acho que ele duvidou também da palavra de Deus, ele era um ímpio, mas pelo menos ele ficou calado. Ele colocou um zíper na boca. De uma certa forma ele teve temor. Ele sabia, né, o que Eliseu representava. E não retrucou com o profeta, não retrucou com o homem de Deus. Não acreditou, mas pelo menos ficou calado. O rei de Nínive, por mais pagão que fosse, tremeu na base diante da palavra de Deus e fez exatamente o que a palavra de Deus mandava. E se arrependeu de seus pecados, orou, jejuou e abandonou todos os seus pecados. Consequentemente, Nínive não foi destruída. O mesmo já não aconteceu com Sodoma e Gomorra. Em tempos de crise, a palavra de Deus será rejeitada, e ela está sendo rejeitada, mas tudo bem, porque mesmo assim ela será cumprida. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Realmente, no dia seguinte, menos de 24 horas, este homem foi atropelado, pisoteado pelas pessoas que até então ele conseguia controlar e dominar à força. Mas ele foi pisoteado enquanto elas corriam para se alimentar de toda aquela comida que Deus havia lhes dado. No dia seguinte, conforme a palavra do profeta. Meus amados irmãos, a nossa incredulidade, por maior que seja, não impede o cumprimento da palavra de Deus. A nossa incredulidade apenas nos impede de recebermos as bênçãos de Deus, porém a palavra de Deus jamais voltará vazia. 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, quer dizer que há 2.700 anos. Isaías profetizou que um dia o povo de Deus
Este povo se refere a Israel, não se refere à igreja. Teria que se esconder dentro de suas casas até que a ira de Deus passasse de sobre a terra. Quem lê esta profecia pensa que ela está sendo cumprida agora, durante esta quarentena, né? Ocasionada pelo coronavírus, o novo coronavírus. E apesar da grande coincidência, essa profecia ainda não está sendo cumprida, mas ela é um grande ensaio do que está por vir sobre este mundo. Este é apenas um ensaio do que realmente ainda irá acontecer com este mundo, mas vale a pena ler esta profecia e ver como que a palavra de Deus é perfeita e como que a palavra de Deus se cumpre. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 26, verso 20. O mundo nunca esteve tão preparado para o governo do anticristo como nos dias de hoje. Eu sei que os governadores não estão fazendo isso de propósito, e até acredito na boa índole e na boa intenção dos governadores, mas é exatamente assim que o anticristo vai agir quando ele estiver reinando sobre este mundo. Ele vai obrigar pessoas, ele vai controlar pessoas, ele vai monitorar pessoas, monitoramento pelo celular, monitoramento por drones, monitoramento por helicópteros e a perda de direitos inalienáveis. Não é tudo isso que já está acontecendo conosco? A partir de amanhã, no estado de São Paulo, talvez como última opção, pessoas que insistirem em sair de suas casas poderão ser presas. Eu não estou discutindo a validade deste decreto, meus amados. Eu não estou discutindo política. Se você quer saber a minha opinião pessoal, me telefone depois, eu te dou. Mas eu não vou usar a nossa igreja para espalhar o meu posicionamento político, mas eu estou lhe mostrando como o mundo está preparado para o anticristo. Deus está realmente irado com este mundo, mas também pudera. Os homens estão zombando dele. Onde que está aquele pessoal lá da Porta dos Fundos? Aquele pessoal que zombou, massacrou, blasfemou o meu Senhor Jesus Cristo. Onde eles estão agora? Escondidos. Bem escondidos. Apoiando a quarentena. Pois tem dinheiro. E não falta comida dentro de suas geladeiras. Mas eles estão com medo. Quem mandou zombar do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo? Os homens estão zombando dele, os homens estão zombando da palavra dele, os homens zombam do povo de Deus. E infelizmente, algumas igrejas, ao invés de serem diferentes do mundo, abraçaram o mundo e querem agradar ao mundo. Só a palavra de Deus tem a resposta. E eu agradeço tanto a Deus pela palavra dele neste momento na minha vida. Em segundo lugar, os homens de bem precisam agir. Primeiro, a palavra de Deus tem a resposta para esta pandemia, mas nós precisamos que os homens de bem venham a agir. Veja os versos 3 a 5. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Esses 4 leprosos eram o que nós chamamos de outsiders. Ou seja, eles não pertenciam à cidade, não eram moradores, não eram cidadãos de Samaria, e muito menos ao exército da Síria. Eles não eram bem-vindos em lugar algum, porque eles eram leprosos, e a lepra era altamente contagiosa, e ainda é, né? Mas naquele tempo não havia cura, não havia tratamento. E todo leproso era obrigado a se isolar, a manter distanciamento social, literalmente, das pessoas saudáveis.
e eles não eram aceitos por nenhum grupo. A lepra, então, era a Covid-19, né? Daqueles dias, e todas as pessoas tinham muito medo de se aproximarem dos leprosos. Diz a tradição judaica que esses 4 homens eram da mesma família. Gease, que era o servo do profeta Eliseu, mas ficou leproso porque cometeu o pecado de avareza, de mentira, e passou a lepra para os seus 3 filhos. E de repente estavam ali pai e filhos, mendigando pão na entrada da porta da cidade. Mas o importante é que eles foram usados por Deus para trazer um grande livramento de sobre a nação de Israel. Deus usou 4 leprosos, outsiders, para livrar o povo da fome. Hoje à noite nós estamos olhando para os cientistas, para os médicos que estão em divergência, ao invés de olharmos para Deus, para os homens de Deus que oram, que se ajoelham, que têm comunhão, que têm livre acesso ao trono da graça de Deus, para nos livrar desta pandemia. Na hora da crise, precisamos de bons homens, que tenham coragem e que tenham amor. Por que nós esperamos que a cura venha de um cientista que está acostumado ao seu ar-condicionado e ao seu conforto territorial, numa cidade grande como a de Atlanta, por exemplo, na Geórgia, ou os médicos do Sírio-Libanês ou do Albert Einstein? Por que nós esperamos que a cura venha deles e não de um médico humilde, simples, que trabalha no Amazonas e que há muitos anos lida com todos os tipos que você imaginar de vírus? Por que a cura só pode vir através dos grandes e não através dos pequenos? 4 leprosos. 4. Então veja, em primeiro lugar, a coragem para enfrentar o perigo. Versículo 4. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Na hora da crise, esses homens usaram a lógica e não as emoções para saber o que fazer. Eu tenho visto muitas pessoas neste momento agindo pelas emoções e não pela lógica. Eles usaram a dedução e não a indução para fazer uma decisão de vida ou morte. Podemos perceber muita indução agora mesmo por parte da mídia, por parte dos meios de comunicação. Podemos ver muita indução também neste momento por parte de políticos que desejam controlar a narrativa deste novo vírus e desta pandemia em nosso país e assim controlar o comportamento das massas. Queira Deus que a intenção seja boa, só Deus sabe. Mas ao mesmo tempo, podemos também perceber a dedução de bons médicos, a dedução de bons especialistas, a dedução de bons políticos, a dedução do governo federal, a dedução do Ministério da Saúde a quem devemos ouvir. Justamente porque há muitas vozes dissonantes neste momento, durante uma crise mundial, e não é só aqui no Brasil não, eu acompanho os noticiários dos Estados Unidos, a situação é a mesma lá também. Justamente por causa de muitas vozes dissonantes, os homens de bem precisam ter coragem para falar. O pastor Martin Luther King deixou bem claro para a humanidade: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ele gritou e pagou com a vida por causa disso, mas valeu a pena, porque por causa dele, os Estados Unidos conseguiu eleger o primeiro presidente negro de todos os tempos. Poucas pessoas sabem, mas a pandemia
do coronavírus só não é pior hoje. E só não é maior hoje. Pastor, poderia ser pior do que já é? Meus amados, vocês nem imaginam. Poderia ser muito pior. Mas só não é pior por causa da coragem de um jornalista chinês de 34 anos de idade. Um jovem. No mês de janeiro, quando o mundo não sabia desta pandemia, porque a China não nos avisou, com apenas um celular e um cabo de selfie, ele mostrou para o mundo o que estava realmente acontecendo na província de Wuhan. Ele disse: tenho medo. Diante de mim há o vírus. Atrás de mim o governo da China. E desde então, ele simplesmente desapareceu. Homem bom, jornalista corajoso. Mas graças a ele, as nações conseguiram se preparar, ainda que um pouquinho. Teria sido muito pior se ele não tivesse dado o aviso. Graças a ele, as nações conseguiram se preparar um pouquinho para esta pandemia. Os homens de bem precisam agir com coragem. E, segundo, precisam agir com amor para ajudar o próximo. Veja o verso 9, que fantástico. Então disseram os leprosos uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Alguns homens importantes da sociedade contraíram o coronavírus, desenvolveram a Covid-19, foram tratados, com a tal da cloroquina, mas não queriam dizer, não queriam contar. Foram coagidos, até que contaram que realmente fizeram uso deste tratamento. Se foi esse tratamento que os curou ou não, não sabemos. Mas eles não queriam contar, eles não queriam dizer. Os leprosos, irmãos, aproveitaram as bênçãos de Deus, sim. Mataram a sua fome, mas eles reconheceram que se não compartilhassem aquele conhecimento com outros, seria um grande pecado. Por isso mesmo, eles, leprosos, foram escolhidos para este grande livramento, e não o maioral do rei, os poderosos. Deus sempre escolhe as pessoas mais humildes para nos livrar de uma crise. A ajuda vem, meus amados irmãos, de onde a gente menos espera. Veja 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Tomara Deus que a cura para este vírus venha da África, venha de um médico africano acostumado com ebola e com a malária, e não dos grandes cientistas que estão servindo apenas para alarmar este mundo, fechar as economias. Tomara Deus que a cura venha do Dr. Marcos do Amazonas. Religião só serve para coçar o nosso ego, Mas salvação existe para que saiamos do nosso ego e possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Percebo que o mundo neste momento mais se parece com o Titanic, aquele imenso navio, que afundou no dia 14 de abril de 1912. Antes de sua primeira e única viagem, o seu construtor, todo orgulhoso, disse: nem Deus consegue afundar este navio. Afundou. Afundou, e na hora do naufrágio, ninguém foi solidário. Na hora do naufrágio, os sobreviventes contaram
que era cada um por si, tentando salvar a sua própria vida. Durante e após uma crise, precisamos agir com coragem e mais amor. Caso contrário, a crise não serviu para nada, só para causar sofrimento. Como Deus pode nos livrar deste momento terrível pelo qual o mundo está passando? A palavra de Deus tem a resposta e os homens de bem precisam agir. Há muitas pessoas isoladas neste momento das nossas igrejas, sozinhas, mas que não estão recebendo nenhum alô dos irmãos, nenhuma mensagem de encorajamento, de conforto. Até parece que só os pastores, têm obrigação de fazer isso. Veja, em terceiro e último lugar, o poder de Deus é a nossa única esperança. Versos 6 e 7, lemos: Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Deus operou um grande milagre para operar um grande livramento. No capítulo 6, ele havia cegado os olhos do exército da Síria para que não enxergassem o que estava ali. E agora no capítulo 7, ele faz com que o exército da Síria escute o que não estava lá, o que não existia. E Deus usou o próprio medo deles para derrotá-los. O medo deles era irracional. E geralmente todo medo é irracional. Os heteus e os egípcios, eles eram inimigos implacáveis. E eles habitavam regiões opostas, norte e sul. Jamais iriam se unir e jamais teriam condições geográficas de se unirem. Se os sírios parassem para pensar, eles entenderiam. Espera aí, o que nós estamos achando é inconcebível. Mas o medo não deixa a pessoa raciocinar, o medo não deixa a pessoa pensar, não deixa a pessoa respirar. O medo leva as pessoas a pensarem como os animais, através da intuição e não da razão. Na hora do medo, todos nós perdemos a perspectiva da realidade. Olha, nós estamos sendo bombardeados por informações. Como eu disse, eu não vou pregar a desobediência civil de jeito nenhum. Sou a favor do distanciamento social, principalmente para amenizar o sistema hospitalar e proteger os nossos trabalhadores da área de saúde. Mas nós precisamos de uma outra perspectiva, além da única que está nos sendo passada. Por exemplo, nos Estados Unidos, cujos números são mais confiáveis, os modelos matemáticos, computadores, mas operados por homens. Computador não inventa informação, ele tem que ser alimentado, Então, os modelos matemáticos projetaram 240 mil mortes pela Covid-19, só naquele país, até o início do mês de agosto. E 240 mil mortes observando a quarentena. Os modelos matemáticos nem simularam outra situação sem a quarentena. Com a quarentena, 240 mil pessoas iriam morrer até o mês de agosto. Mas agora, já no início de abril, esses mesmos modelos matemáticos abaixaram o número de 240 mil mortes para 60 mil mortes. Qualquer morte é terrível,
Mas 60 mil é muito menos que 240 mil. Essas previsões também erraram, e muito, o cálculo de leitos, que seriam usados, que seriam necessários. Todavia, meus amados, o fechamento do país inteiro foi resultado dessas previsões. Ah, pastor, então não deveriam ter fechado o país? Deveriam. Ainda pelos 60 mil que vão morrer, deveriam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou lhe mostrando que há uma outra perspectiva de informações que não estão sendo passadas para nós. Agora, o que as pessoas não sabem, mas é a pura expressão da verdade, eu jamais estaria lhe passando esta informação se não fosse necessário, é que nós estamos morrendo muito mais, em maior número, por outras causas, do que pelo coronavírus. Esses números, infelizmente, se referem apenas aos Estados Unidos, porque eu não tenho de outros lugares, durante o ano de 2018. Veja o que aconteceu naquele país em 2018. 61 mil pessoas morreram de gripe comum, com vacina e tudo. 67 mil pessoas morreram de overdose, drogas, maconha. 50 mil pessoas se suicidaram. E o difícil é que da overdose e do suicídio, a maioria dessas pessoas era composta de jovens, o futuro da nação. 88 mil pessoas morreram em consequência de bebidas alcoólicas. 606 mil pessoas morreram em 2018 de câncer naquele país. Eles têm a tecnologia mais avançada do mundo para o tratamento de câncer. E 647 mil pessoas morreram do coração. E a lista é muito mais extensa do que isso. Trânsito, acidentes domésticos. Realidade, meus amados, é muito importante quando nós estamos sendo dominados, governados e operados pelo medo. Hoje precisamos de Deus, mais do que nunca. Não só para acabar com a pandemia, mas também para proteger a nossa liberdade de ir e vir. Para proteger a nossa liberdade de adoração religiosa. Pastor, o senhor está exagerando. Não estou, não. Recentemente, numa das cidades de Santa Catarina, PMs apareceram numa casa de 5 pessoas, porque essas 5 pessoas estavam na sua própria sala de estar, fazendo um culto. E o decreto proibia culto, proibia qualquer tipo de celebração religiosa. Eu não estou exagerando, quem exagerou foi o decreto do governo de Santa Catarina. Nos Estados Unidos, uma igreja chamou seus membros, porque lá os estacionamentos são enormes. Venham, fiquem dentro do seu carro, no estacionamento da igreja. Nós vamos colocar um telão, nós vamos realizar um culto e todos vocês vão participar do culto. Mas fiquem dentro dos seus carros, distantes. Os carros estavam metros de distante um do outro. E assim mesmo as autoridades não permitiram. Abusos serão e estão sendo cometidos. Porque, irmãos, quando o poder sobe a cabeça, né? É difícil. Talvez você seja como aquele maioral do exército do rei. Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Eu quero que você saiba que durante uma crise como a que nós estamos vivendo, nunca é bom duvidar do poder de Deus. Eu não duvido. Eu creio no poder de Deus. Como Deus pode nos livrar deste momento terrível pelo qual o mundo inteiro está passando? Já lhe mostrei, né? No início,
Já lhe mostrei. Através de sua palavra, vamos pregar, vamos ensinar, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos responder as perguntas dentro de uma perspectiva bíblica, visão bíblica, através de pessoas humildes, aquela que é a dona da verdade, inflexível, e vamos vencer essa pandemia através do grande poder de Deus. Talvez a cloroquina seja realmente o tratamento mais eficaz contra a Covid-19. Ainda iremos saber. Talvez Israel, como eu gostaria que fosse Israel, consiga uma vacina eficaz nas próximas semanas ou meses. Pelo menos eu li que nos próximos meses uma vacina oral estaria sendo apresentada ao mercado, produzida em Israel. Mas é claro, tudo isso depende de muita verificação. Talvez o vírus, ele próprio venha perder força e venha desaparecer, como já aconteceu com tantos outros vírus. Como Deus irá nos salvar, ainda não sabemos. Mas sabe do que eu sei? Ele pode nos salvar. Ele pode acabar com esta pandemia. Mas para isso, nós temos que clamar. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Quantos querem serem salvos por Deus? Você está esperando a sua salvação dos homens ou de Deus? Você sabe qual é a resposta, né? Dentro do seu coração você já sabe qual é a resposta. Neste momento, se você ainda não tem certeza que é salvo, você precisa de Cristo. Só Ele pode perdoá-lo de todos os seus pecados, porque Ele morreu por você e ressuscitou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você é um crente afastado, carnal, vivendo em pecado, você pode se arrepender também. E você pode se consagrar ao Senhor Jesus Cristo neste momento. E se você está com medo desta pandemia, como a grande maioria de nós está, faça o que 2 Crônicas 7,14 diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhe. Ao invés de ficar humilhando as pessoas, humilhe a si mesmo. Peça perdão às pessoas, confesse os seus pecados para as pessoas, confesse os seus pecados a Deus. Ore, busque a face do Senhor de joelho, de boca no chão. Se arrependa dos seus pecados. Abandone os seus pecados todos os dias, se for preciso. Então, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Obrigado, Senhor. Neste momento, nós acreditamos que Deus pode fazer pelo Brasil e Deus pode fazer pelo mundo o que Deus fez por Samaria em apenas 24 horas. Perdoe se estamos agindo como o maioral do exército, que não acredita, que não confia. Perdoe se somos profetas do Apocalipse. Que sejamos como Eliseu. Possamos pregar sobre o poder de Deus, a capacidade de Deus, para nos livrar deste sítio. No nome de Jesus Cristo. Amém.